Não, vocês não estão no vídeo errado. Sou eu mesma, a professora Paula. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E já já, todas essas bebidas vão fazer sentido com o conteúdo da aula de hoje. Mas antes de falarmos sobre álcool e fenol, eu preciso saber como vocês estão em relação a todo o conteúdo de orgânica que a gente já estudou até agora. Então, eu preparei uma mini revisão através de uma molécula sobre cadeias carbônicas, tipos de carbono. Se vocês já sabem as nomenclaturas, então tentem fazer, acompanhem a correção e tirem as dúvidas. Pois é, chegamos no momento do conteúdo em que muita coisa se acumulou e ao mesmo tempo tem muita coisa para vocês verem ainda em química orgânica. Então, antes de juntar mais matéria, vamos lá. Eu fiz aqui um mini exercício reunindo tudo que vocês têm que saber. Eu peguei uma molécula só, claro, porque é só uma revisãozinha, mas o que eu vou fazer com essa molécula, vocês têm que saber com todas. Fórmula molecular, tipo de cadeia carbônica, tipo de carbono e principalmente, que é o nosso conteúdo de agora, a nomenclatura. Então, vamos começar pelo mais fácil. Qual é a fórmula molecular? O que é fórmula molecular? É dizer quantos carbonos e quantos Hs tem no composto. Nesse caso, todos os elementos já estão ali aparecendo, é só contar mesmo. Então, vamos lá. Carbonos. Nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a fórmula é C12. E agora, quantos Hs tem? Lembram da regrinha? Se tem ligação dupla, a quantidade de H é o dobro de carbonos. Claro, cadeia aberta como essa. Então, eu sei que são 24 Hs. Se quiser conferir, pode contar, ó. Aqui dá 4, 5, 6, 9, 10, 16, 18, 21, 24. Então, nós temos, comprovadamente, 24 hidrogênios. A letra A está pronta. Letra B. Carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Vamos lá. O que é um carbono primário? São as pontas, aqueles carbonos ligados a um ou nenhum carbono. Então, nós temos aqui primários, ó. Um carbono aqui, outro aqui embaixo, mais um primário aqui. Ó, todos esses que eu circulei são primários. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 primários. O que é um carbono secundário? É aquele carbono ligado a dois carbonos. Isso aqui é secundário, isso aqui não, esse aqui é, esse não, esse não, esse aqui é. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 secundários. Quantos terciários? Terciário é o carbono ligado a 3 carbonos. Isso aqui é terciário, esse aqui é terciário e só 2 terciários. E tem quaternário? Sim, nós temos um quaternário aqui, ó, que tem 4 carbonos em volta dele. Se somar isso aqui, tem que dar 12, porque eu só tenho 12 carbonos no meu composto. Então, conferindo, 9, 10, 11, 12. Letra B tá pronta também. A letra C pede a classificação dessa cadeia carbônica de acordo com todos os critérios que a gente estudou. Então, começando por um bem tranquilo. Isso é uma cadeia aberta ou fechada? Aberta. Lembram que é isso, né? Tem ligação dupla, então é insaturada. Não tem nenhum elemento diferente no meio dos carbonos, até porque é um hidrocarboneto, só tem C e H. Então, homogênea. Eu tenho 2 carbonos terciários, um carbono quaternário, então com certeza ela é
ramificada. Lembraram disso também? Muito bem. E a letra D, que eu deixei aqui embaixo pra gente fazer, pede o nosso último conteúdo, que é o nome desse composto. Então, para fazer o nome, valem todas aquelas regrinhas que a gente está estudando. Acha a cadeia principal, acha as ramificações, dá um nomezinho de cada uma dessas partes e depois junta tudo. Então, vamos lá. Começando pela cadeia principal. Qual é a regra básica? Primeiro, tem ligação dupla ou tripla, é prioridade, cadeia principal. Eu tenho ligação dupla, que tá aqui. Então, com certeza, o meu composto tem que começar por aqui. Eu não posso fazer isso, por exemplo, e subir, excluir essa parte, então vai estar errado. Começando por aqui, segunda prioridade, tem que ser a maior sequência. Então, se eu começo por aqui e desço, eu tenho 5 carbonos. Se eu começo por aqui e subo aqui, ó, eu tenho 6 carbonos. Já é maior, descartei totalmente a primeira opção. Se eu fizer isso aqui em linha reta, eu tenho, ó, 6 carbonos. Mas tem mais uma opção ainda. Se eu fizer isso aqui, assim, 4, 5, 6, 7. Conseguem ver que se eu fizer isso aqui e descer, eu tenho mais carbonos que qualquer outra possibilidade? Então, a minha cadeia principal, nesse caso, não pode ser em linha reta, ela tem que dar essa descidinha. Tipo isso aqui, ó. Essa é a minha cadeia principal. Aí, todos esses carbonos que sobraram são as minhas ramificações. Então, eu tenho aqui, ó, essa ramificação, esta e esta. Vai ficar um nome bem grande, porque o composto tem muitas partes. Como chama a cadeia principal? Aqui nós temos 7 carbonos com ligação dupla. Então, essa parte principal é o hept. A ligação dupla está no segundo. 2, eno. Essa ramificação, esta e esta, se chamam metil. São todas iguaizinhas. E essa aqui embaixo, etil. Onde é o carbono 1? Eu tenho uma ligação dupla aqui. A ponta mais perto dela é esta. Então, meu carbono 1 tá aqui. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um etil. 4, já tenho um metil, e 5. Eu preciso juntar agora todas essas informações. Ordem alfabética, vem primeiro o etil. Então, no terceiro carbono tem um etil. No quarto carbono e no quinto, eu tenho os grupos metil. Como são 3 vezes, uma vez no carbono 4 e 2 no carbono 5, 4, 5 e 5. Os números se repetem porque a ramificação repetiu no carbono 5. Trimetil. Porque são 3 ramificações iguais. E a cadeia principal, hept, 2, eno. Pronto, esse é o nome do nosso composto. E essa é a resolução, deixa eu fazer assim, essa é a resolução do exercício inteiro. Lembram que eu comentei com vocês nas últimas aulas sobre aproveitar o momento e decorar todas aquelas regrinhas de nomenclatura? Pois é, aquelas regras continuam valendo, com exceção do sufixo. A partir de hoje, nós vamos estudar funções orgânicas oxigenadas. Resumindo, elas têm em comum, além de carbono e hidrogênio, um elemento chamado oxigênio, por isso que são as funções oxigenadas. Existem várias funções. No nosso conteúdo, as principais são álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, éster e ácido carboxílico. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai ver nome, fórmula e aplicações
de cada um desses grupos funcionais. Para a aula de hoje, como vocês já sabem, eu separei álcool e fenol. São duas funções diferentes, porém eles têm alguma coisa em comum. E essa coisa em comum é um grupinho da química chamado hidroxila, o grupo OH. Como vocês podem ver, para ser a função oxigenada álcool, nós precisamos de um carbono saturado, ou seja, ligação simples nesse carbono, e nele também vai ter uma hidroxila ligada. Hidroxila é aquele grupinho OH, conforme vocês estão acompanhando ali. Tem um carbono saturado ligado a uma hidroxila, é o que eu preciso para ter a função oxigenada álcool. Detectei que é um álcool. Como que eu vou saber o nome daquele composto? Eu vou seguir exatamente todas as regras que já estávamos estudando. Conto os carbonos, acho a cadeia principal, acho as ramificações, tudo igualzinho. Chegou na parte de montar o sufixo, ao invés de usar a letra O, nós vamos usar o sufixo OL. Então, ao invés de ter metano, teremos metanol. Ao invés de termos 2-metil-hexano, agora será 2-metil-hexanol. Então, tiramos o sufixo O e usamos o sufixo OL, OL, a partir de agora, quando for grupo funcional álcool. Se precisar, nós vamos ter que indicar onde está o grupo OH e vocês já vão entender quando precisa e quando não precisa. Se vocês já decoraram as regrinhas de nomenclatura, agora tá super fácil, porque é praticamente tudo que a gente viu, só vai mudar o sufixo. Então, por exemplo, olhem esse primeiro composto. Como que eu sei que ele é um álcool? Porque ele tem um OH, que é uma hidroxila, ligada num carbono saturado. Estão vendo que não tem nem ligação dupla, nem ligação tripla nesse carbono aqui? Então, é um álcool. Da mesma forma que aqui tem um OH, álcool também, e aqui, álcool. Eu começo achando a cadeia principal, se for ramificada, ou simplesmente a cadeia principal, ou simplesmente achando o meu composto inteiro, quando ela não é ramificada. Por exemplo, olha esse composto aqui. 2 carbonos. Não tem ramificação. Todos os meus carbonos estão aqui. 2 carbonos, Et. Que tipo de ligação que existe entre esses meus carbonos? Simples. Então, AN. E agora que vai mudar. Ao invés de ser o etano e biocarboneto, nós temos o etanol, porque isso é um álcool. Então, a única diferença, ó, tá aqui. Estão vendo que não existe número nenhum aqui no etanol? Por que eu não tenho que dizer onde está o OH? Porque de qualquer jeito ele estaria no carbono 1. Se eu coloco o OH na ponta direita, é carbono 1. Se o composto fosse assim, ó. Teria alguma diferença no nome? Nenhuma. Continuo com os 2 carbonos, continuo com o OH ligado na ponta. Então, de qualquer jeito, é o etanol, por isso que não tem número aqui. Isso quando o álcool tem 1 ou 2 carbonos. Só tem uma possibilidade. Agora, no segundo exemplo, eu tenho um OH no carbono do meio. Pensem assim, ó. Tem 3 carbonos. O OH obrigatoriamente vai estar no carbono do meio? Não. Ele poderia estar no da ponta também. Então, já tem mais de uma opção. Aqui vai aparecer um númerozinho. Conta os carbonos. Prop. Tipo de ligação. Simples. AN. Se não tivesse mais de uma opção, eu ia colocar direto ali o OL, propanol. Porém, eu preciso dizer em que carbono que está o meu grupo OH. Se vocês olharem também no carbono do meio, então de qualquer lado, isso aqui vai ser o carbono
2. Aí nós fazemos assim, ó. 2 ol. Então, aqui aparece o número, porque o OH poderia estar no carbono 1 também. Eu tenho mais de uma possibilidade. No etanol, de qualquer lado, como são 2 carbonos só, de qualquer lado vai ser a mesma coisa. E se for com um carbono só, metanol, também. Simplesmente o nome, sem número no meio. Aí, para complicar um pouquinho a vida de vocês, eu coloquei aqui uma cadeia ramificada. Muda muita coisa? Não, só o sufixo. As outras regrinhas todas continuam valendo. Então, eu vou achar a cadeia principal, vou dar o nome da ramificação do mesmo jeito, só vou mudar para OH, que é álcool, então termina em ol. Qual é a cadeia principal aqui? Eu não tenho ligação dupla nem ligação tripla, então tem que ser a maior sequência. Mas agora eu tenho o oxigênio, tá ligado nesse carbono aqui. Esse carbono do oxigênio obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. Então, minha cadeia principal tem que pegar esse carbono. Começa por aqui, vem aqui. Se eu for para lá, tem menos carbonos do que para cá. Então, minha cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Certo? Ó, esse caminhozinho aqui, ó, tem mais carbonos. E automaticamente, isso aqui que sobrou é um grupo metil. Onde é o carbono 1? O mais perto do OH. Então, o carbono 1 é aqui, aqui é o 2 e aqui é o 4. Juntando essas informações, ó, 4-metil, que é onde está a ramificação. A cadeia principal tem 6. Então, hexan. Já coloquei a ligação simples junto. E agora, eu preciso dizer onde está o OH. Então, 2 ol. 4-metil, hexan, 2 ol. Lembrando que o número aparece porque esse OH poderia estar no terceiro carbono, poderia estar no primeiro. Nesse caso, ele está no segundo, por isso que aparece o número. Em primeiro lugar, é necessário que vocês entendam que para a química, álcool não é um composto, é uma classe. E dentro dessa classe existem várias moléculas diferentes. Nós temos, por exemplo, um álcool chamado metanol. Como o nome já diz, um carbono, grupo álcool, metanol. Onde que é empregado esse metanol? Fabricação de plásticos, produção de biodiesel, e ele tem uma característica, ele não é um álcool que nós podemos consumir em grande quantidade. Claro que nenhum deveria ser consumido em grande quantidade, mas enfim, uma dose de 20 a 25 ml, ela é capaz de até matar uma pessoa. Conseguem imaginar como é pouquinho 25 ml? Então, o metanol no nosso organismo tem um efeito muito perigoso. Ele é muito reativo dentro do nosso corpo. Por isso que uma dose tão pequena é capaz de matar uma pessoa. O mais comum, que todos vocês com certeza conhecem, é o etanol. Onde que se usa etanol no dia a dia? Tem o álcool que vende no mercado, o pessoal compra para fazer limpeza de superfície, está super em alta, inclusive, né, nesse momento que estamos vivendo, o álcool 70 para desinfetar. O álcool pode ser uma fonte de energia, aquele etanol que vende em qualquer posto de combustível, ou o mesmo etanol que está junto com a gasolina. E tem o álcool em bebidas alcoólicas, por isso que eu fiz aquele comecinho do vídeo para falarmos um pouquinho sobre essas bebidas. Na embalagem de cada bebida alcoólica tem o teor alcoólico, um percentual que indica a quantidade de etanol presente naquela bebida. Toda bebida alcoólica tem etanol. O que vai diferenciar é umas têm mais etanol e outras têm menos. Então eu fotografei o rótulo dessas bebidas que eu coloquei no vídeo. Vamos ver se vocês têm alguma noção de quanto de álcool tem em cada uma delas. Por exemplo, quanto de álcool vocês acham que tem em uma cerveja?
Quanto de álcool tem no gin? Tá super em alta agora o gin. E nessa coisinha pequenininha Skol Beats aqui miniatura? Será que tem muito álcool? E na pinga? Muito ou pouco álcool? Quanto de álcool tem no rum? No vinho? Conseguem ver que cada uma delas tem o seu teor, ou seja, a composição química muda, porém em quantidade, mas o álcool que elas têm é o mesmo, etanol. E eu coloquei uma observação sobre o álcool em gel, porque, como vocês sabem, também está super em alta se falar sobre ele no momento. Ele é da classe do álcool também, porém ele tem uma textura diferente. E nessa época agora, o que saiu de videozinho ensinando a fazer álcool em gel, eu espero que vocês não tenham aderido a essa modinha, pelo amor de Deus. Não se faz álcool em gel misturando o álcool de mercado com gelatina, tá? Não, não se faz. Então, o álcool em gel ele tem um processo de produção diferenciado e ele tem também um processo de evaporação diferenciado. Além disso, a combustão dele é diferente. Apesar disso, ele também é um álcool, por isso que ele está relacionado ao nosso conteúdo. E tem um álcool que se chama propanotriol, só que comercialmente é a glicerina, então talvez vocês conheçam por esse outro nome. Onde é encontrada essa glicerina? Se eu quiser comprar, tem na farmácia. Pessoal que gosta de hidratar o cabelo em casa, aproveitar a quarentena agora, tem muita receitinha na internet que é a base de glicerina. Então, quem quiser testar, procura essas receitinhas. Eu já fiz. Algumas funcionam, outras. E uma observação sobre essa glicerina. Vocês conseguem observar na molécula que tem 3 vezes o grupo OH. É álcool? Sim, continua sendo um álcool. Porém, nós dizemos que isso é um triol, porque tem 3 vezes o grupo álcool. Tanto que o nome, propanotriol. Esse tri indica 3 vezes, tipo trimetil, lembram? Então, se é um álcool 2 vezes, é um diol. Se é 3 vezes o grupo álcool, triol. Esses prefixos continuam valendo. Conseguem observar a diferença do álcool para o fenol? Bem fácil, né? Álcool, qualquer carbono saturado ligado a um OH. Para ser fenol, eu preciso ter o mesmo OH, a mesma hidroxila, mas obrigatoriamente ela tem que estar ligada a um anel aromático. Conhecem essa figurinha, né? Então, se eu tiver um benzeno e em um desses 6 carbonos dele vier uma hidroxila, eu tenho um fenol. Se o meu OH, se a minha hidroxila tiver em qualquer outro carbono saturado, é um álcool. A única diferença é essa. O álcool termina em ol e o fenol, nós temos uma nomenclatura um pouquinho diferente para ele. Tudo que for fenol vai ser o hidroxibenzeno. Então, se for simplesmente benzeno com OH, hidroxibenzeno. Se tiver ramificações, nós colocamos essas ramificações na frente. Por exemplo, 2-metil-hidroxibenzeno. E outro detalhe, tanto para o álcool quanto para o fenol e para qualquer função oxigenada. A partir de agora, quem é prioridade? O oxigênio. Não se esqueçam disso. Então, se eu quero achar o carbono 1, o que eu vou fazer? Procurar o carbono mais perto do oxigênio. No caso do fenol, sempre vai ser onde está o OH, o meu carbono 1. Então, independente se o OH está no carbono de cima, de baixo, direita, esquerda, onde está o OH é o meu carbono 1. Cuida para não confundir álcool com fenol. Álcool é OH ligado a qualquer carbono saturado. E fenol tem que ser o OH ligado no anel aromático, no benzeno. Então, todos esses aqui, como vocês podem ver, tem um OH ligados ao benzeno.
Por isso que todos eles são fenol. Qual é o fenol mais simples que existe? Esse aqui, que é simplesmente o benzeno com OH. Quando que ele pode ser maior? Quando as cadeias forem ramificadas. Aí a gente escreve a ramificação na frente do nome. Quando for simplesmente benzeno com OH, veja que está aqui, o nome do composto é hidroxibenzeno. Como eu falei, esse é o fenol mais simples que existe. Hidroxi, do OH, hidroxila, benzeno da cadeia fechada. O clássico benzeno dos outros exercícios. Como que isso pode mudar? Essa parte permanece e na frente dela vem as ramificações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa ramificação chamada metil. Esse grupo metil tem que aparecer no nome. Mas como que eu vou colocar isso? Primeiro eu tenho que dizer em que carbono está o metil. Aprendam uma coisa, o oxigênio, de agora em diante, é prioridade. Onde ele está é o carbono 1, ou a ponta mais perto do oxigênio, no caso do álcool, por exemplo, é o carbono 1. Aqui é o meu carbono 1, então o meu grupo metil está no segundo, terceiro. Lembrando que tem que ser o mais perto, então se eu fizer a volta no sentido anti-horário, tá mais longe, por isso fiz isso aqui. Então, no terceiro carbono tem um metil. E o restante? Hidroxibenzeno. Então, lembrando, hidroxibenzeno não muda. Se tiver ramificação, ela vai na frente do hidroxibenzeno. Agora, coloquei uma molécula um pouquinho maior, que parece até um bonequinho pedindo socorro, alguma coisa nesse sentido, com os bracinhos esticados ali. Onde é o meu carbono 1? Onde está o oxigênio. Aí eu tenho ramificação aqui, aqui e aqui. Como chama essa? Metil. Agora, cuidado com essa ramificação, que no caso elas são iguais. Então, cuidado com elas. Quantos carbonos eu tenho aqui no total? Ó, eu tenho 4. Eu vou chamar isso de butil? Não. Eu vou achar um lembretezinho da última aula que vocês não podem esquecer. Só um pouquinho. Sei. Olha nossas ramificações da última aula. O que é o butil? 4 carboninhos na sequência. Olhem isso e olhem essa ramificação. Não é butil. Lembra o pezinho de galinha? O pezinho de galinha é esse aqui, ó. É o terc-butil, ou simplesmente T-butil. Então, essa ramificação aqui, ela se chama T-butil. São 2 vezes ela, então eu tenho um T-dibutil, ou um di-T-butil. Em que carbonos aparecem essas ramificações? Se aqui é o primeiro, tanto faz, ó, qualquer lado que eu vou, no segundo já tem um terc-butil. Então, pode ser agora o sentido anti-horário, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu tenho ramificações no segundo, no quarto e no sexto carbonos. Ordem alfabética, butil vem primeiro. Independente aqui do T, que é terc, butil, a ramificação em si é com 4 carbonos. Então, butil. Uma no carbono 2 e uma no carbono 6. Dibutil. No carbono 4, o metil. Essas são as minhas ramificações. E o que me sobrou de cadeia principal? O fenol em si, que é hidroxibenzeno. Vocês têm que ter em mente
Isso aqui, ó, não pode esquecer. Quando as ramificações têm 4 carbonos, podem ser de 4 tipos diferentes. E o exercício pode pedir essa diferença. No caso esse, ó, não é simplesmente butil, é o terc-butil. E eu pedi para vocês deixarem um espacinho, né, embaixo dessas moléculas, porque um desses fenóis, só um deles, é do nosso dia a dia, ou melhor, é do dia a dia de alguns de vocês, nem todos conhecem. Existe um negócio que vende no mercado, não todos, mas eu já vi no mercado, que tem um cheirinho super agradável, chamado creolina. Conhecem? Pois é, quem conhece, no momento em que ouviu a palavra creolina, lembrou do cheiro que ela tem. O que é creolina? Aqui em casa, por exemplo, a gente usa. Então, para quem não sabe, eu moro num lugar onde tem um loteamento sendo construído atrás da minha casa. Tem mato aqui atrás, enfim, muitos insetos, tem sapo, cobra, formiga. Aí a gente usa a creolina ao redor do terreno, no caso no fundo de casa ali, para tentar espantar um pouquinho esses bichinhos. Bichinhos não, né? Esses bichos. Então é uma forma que a gente encontra de deixar eles um pouquinho mais longe de casa. Tem um cheiro bem forte. Muita gente usa para matar sapo, tipo, joga direto também. No caso aqui a gente dilui em água, tá? Não é só pegar e sair pingando creolina. A gente dilui em água e esparrama em volta do terreno. Perguntem na casa de vocês, não sei se vocês moram, né, com os pais, com os avós, com os tios, enfim. Perguntem se eles conhecem creolina e se por acaso eles já tomaram creolina. Pode ser que vocês se surpreendam com a resposta. Tem muita gente que já tomou creolina como remédio para verme. Então também é uma das opções, assim, digamos, menos comuns, mas existe essa opção de tomar creolina como vermífugo. Eu não tenho noção de como é o gosto, mas pelo cheiro não dá a mínima vontade de tomar, porque realmente quem conhece sabe que o cheiro é bem forte. Então, dos fenóis que nós temos na química, o que é mais dia a dia, assim, é o hidroxibenzeno, essa primeira molécula, que está presente na fórmula da creolina. E se nós tivermos que montar o composto, como que funciona isso? É praticamente a mesma coisa do exercício do último conteúdo. A única diferença é que em algum lugar agora vai aparecer um OH, se for o álcool, ou vai aparecer o benzeno com OH, se for o fenol. Então, por exemplo, a letra A, 3-etil-heptan-3-ol. Independente do grupo funcional, quantos carbonos tem a nossa cadeia principal? Hept são 7. Então, nós fazemos uma cadeia principal aqui aberta com 7 carbonos. Tipo isso. Tá melhor que o rabisco lá do meu Google Meet. Estão vendo? Ó, já deu uma aperfeiçoada aqui. Aí, o que acontece? No terceiro carbono tem um etil e no terceiro carbono ainda tem um ol de álcool. Então, eu preciso puxar um grupo etil e uma hidroxila no terceiro carbono. Eu escolho qual ponta vai ser o carbono 1. Por exemplo, eu quero que esse seja o 1. Então, aqui vai ser o segundo e esse é o terceiro. Vou puxar um etil aqui para baixo, lembrando que etil são 2 carbonos. E o que significa isso? OH. Pronto, acabou a letra A. Na verdade, acabou a fórmula estrutural, falta molecular. Cuidado, porque aqui não é biocarboneto. Agora a gente tem oxigênio. Então, não dá para ficar riscando mais aquelas fórmulas de o dobro mais 2, o dobro. A partir de agora, com o oxigênio, fica muito mais difícil empregar essas fórmulas. Então, o jeito é fazer mesmo, colocando os carbonos, os Hs que estão faltando e ainda o oxigênio. Fórmula molecular diz quantos carbonos tem no 3-etil-heptan-3-ol. Na cadeia principal, ó, são 7 e 2 aqui no etil. Então, no total, nós temos 9 carbonos. Quantos Hs? Vou aproveitar e já recapitular com vocês. Os Hs são para completar o carbono, até que carbono fique com 4 ligações. Então, aqui são 3 Hs, 2, nesse aqui não vai nenhum, 2,
3, 'Coloquei os meus Hs, juntando tudo, ó. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19. Mais um que tem aqui. E agora, tá pronta a minha fórmula? Não, porque nós temos ainda o oxigênio. Então, agora sim. C9H20O. Hidroxibenzeno. Automaticamente eu sei que eu tenho um fenol. Eu vou começar por ele. O OH pode ser em qualquer lugar. Eu tô montando a molécula, então eu escolho. Pode ser aqui, por exemplo, ó. E se tá aqui o meu carbono 1, é esse. Eu preciso colocar um grupo metil no segundo, um no terceiro e um no quarto. Se aqui é o primeiro, eu escolho um dos dois lados para ser o segundo, tipo aqui, ó. Segundo, terceiro, quarto. Aqui são as minhas ramificações, porque o meu carbono 1 é o do OH. Entendem essa numeração aqui? A fórmula tá pronta. E a molecular? No benzeno aqui nós temos 6. Aí 7, 8, 9. O que acontece? Essa bolinha no meio, lembram, representa as ligações duplas alternadas. Então, cada carbono do benzeno só tem um H, tipo aqui e aqui. E esses outros que já tinham as ramificações e o OH nem tem aqui, ó, H nenhum. Aí, esse e esse que são os grupos metil, 3 Hs em cada um. Juntando tudo, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 6, 9, 12. E ainda o O. Não pode esquecer dele. Sempre coloco o O, porque nós estamos falando de grupos oxigenados. Esse composto minúsculo tem apenas 10 carbonos na cadeia principal. Então, vamos lá. Assim, nós temos no carbono 2 o OL, então OH, eu quero que aqui seja o meu carbono 2. Escolhi essa ponta para ser o 1, então já coloquei essa parte aqui. No segundo carbono também tem um grupo metil, então, metil. No terceiro e no quarto nós temos etil. Um etil no terceiro, um etil no quarto carbono. Esse é o meu composto inteiro. Agora, a parte mais difícil, fórmula molecular. Todos os carbonos e todos os Hs. Os carbonos, nós temos 10 na cadeia principal, começamos por ela no caso, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 carbonos no total. Além dos 15 carbonos, quantos Hs nós temos? Vamos lá. Aqui não vai nenhum. Um aqui. Pronto, agora é só contar. 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 32. Ó, de oxigênio. Prontinha a letra C. E por fim, o exercício 2, a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês lembram dessa molécula? Quem fez a primeira listinha de exercícios dessa quarentena
fez a cloroquina e fez a hidroxicloroquina. Lembram que elas eram muito parecidas? Só tinha uma coisinha a mais na hidroxicloroquina em relação à cloroquina. O que era essa coisinha? Isso aqui, ó. Em química orgânica, esse grupo OH, eu já comentei com vocês antes, se chama hidroxila. Então, por isso que esse composto aqui é a hidroxicloroquina, porque ela tem uma hidroxila na composição. E a outra pergunta que eu fiz é, olhando toda essa molécula, vocês conseguem achar o grupo funcional que a gente estudou na aula de hoje aqui? Cuidado para não confundir, tá? Nós temos o benzeno, e na aula de hoje eu falei sobre ele, mas é o benzeno ligado ao OH, que é fenol. Isso aqui é um cloro, da cloroquina e hidroxicloroquina. Então, isso aqui é um fenol? Não. Isso aqui não é fenol. Aqui onde tem N, por enquanto não conta, porque não estamos nas funções nitrogenadas, outro N. Aí tem esse oxigênio perdidinho aqui na ponta. OH, hidroxila, ligado em um carbono saturado. Como chama isso? Álcool. Então, nós podemos afirmar que na molécula de hidroxicloroquina, nós temos uma função oxigenada chamada álcool. E essa é a resposta.